Embora o nome possa parecer um pouco complicado, toda vez que a gente fala de neurociência, né, a impressão que se dá é que você precisa ter um laboratório, precisa ser um neurocientista ou algo assim para você conseguir aplicar os estudos da neurociência aí nos seus negócios. Mas você vai perceber no nosso bate-papo de hoje que, embora o nome pareça um nome complicado, as técnicas, os insights, os estudos da neurociência vêm deixando o processo comercial cada vez mais simples, mais prático, e você, sem dúvida nenhuma, vai poder utilizar aquilo que nós vamos conversar aqui imediatamente aí nas suas vendas, quem sabe ainda hoje aí nos seus negócios, para ajudar você a vender mais. Então, quando eu falo usar a neurociência em vendas, pode ter certeza absoluta que está cada vez mais simples e mais prático de qualquer pessoa, em qualquer nicho, utilizar esses estudos para poder gerar mais valor, gerar mais dinheiro nas suas negociações. Há um tempo atrás, quando nós falávamos em neurociência, principalmente relacionado aí ao comportamento do consumidor, era muito difícil realmente de você ter acesso a esses estudos, porque basicamente a tecnologia ainda era um pouco lenta nesse sentido, e nós tínhamos muito poucos estudos em relação ao comportamento do consumidor, porque basicamente nós tínhamos lá a ressonância magnética, eram exames mais difíceis de serem colocados, né, de serem aplicados, e quando a gente fala em comportamento do consumidor, é muito mais, né, porque o custo era enorme e era difícil de você fazer os estudos. Hoje em dia não, hoje em dia já os laboratórios de neurociência aplicada ao comércio, ao comportamento do consumidor, eles têm se multiplicados aí ao redor do mundo, e com isso também facilitou muito a gente utilizar esses estudos, até porque hoje a tecnologia permite você fazer um mapeamento muito melhor do cérebro humano, e quando a gente fala em comportamento do consumidor, quando a gente fala em relações comerciais e em vendas, isso tem muito a ver. Comportamento do consumidor, obviamente esses estudos que mostram como o cérebro humano funciona no momento que ele está comprando, no momento que ele recebe estímulos de compra, divulgação, marketing, assim por diante. Obviamente, se a gente utilizar tudo isso para o nosso negócio, no nosso dia a dia, no nosso processo comercial, isso vai facilitar muito a nossa vida, vai fazer a gente vender mais com menos esforço, tá bom? Então, eu vou pedir já para você curtir essa live, deixa aqui um oi para eu saber de onde você está nos assistindo. Essa sua curtida, esse seu comentário ajuda muito aqui o algoritmo, tanto aqui das plataformas do Instagram, YouTube, todas as plataformas, para que eles entendam que a gente está ao vivo e ele mostre mais esse nosso conteúdo para outras pessoas, para que a gente possa chegar para outras pessoas. Então eu peço aí, do fundo do meu coração, que você deixe um like, já que você vai consumir esse conteúdo de graça, deixa um like, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a divulgar esse nosso trabalho para mais pessoas, porque hoje, falando de neurociência especificamente para as vendas, são muito poucos profissionais no Brasil. A gente vê aí as pessoas falando de outras ferramentas, né, como se fosse neurovendas, como se fosse neurociência, mas na prática são outras ferramentas. Então são muito poucos os profissionais que realmente se aprofundam, que vão estudar, que estudam neurociência, que estudam todo esse lado do comportamento humano. Então auxilia aí com uma curtida, pelo menos, com um compartilhamento, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Bora lá? Então, o que eu fiz hoje aqui do nosso bate-papo? Eu separei 10 dicas práticas e simples para você usar ainda hoje aí nas suas vendas, nas suas negociações, que irão te ajudar a vender mais com menos esforço. Todas essas 10 dicas baseadas nos estudos da neurociência, todas elas, tá? Então pegue papel e caneta, que isso vai te ajudar bastante, vai te ajudar muito. Um abraço, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, sempre aqui prestigiando a gente. Um abraço aí, Marciano também, obrigado pelo carinho e vamos com tudo, tá? Então anote aí. A primeira grande dica das 10 dicas que eu separei para você no nosso bate-papo de hoje, para você usar a neurociência em vendas, é: trabalhe os sentidos. Como assim, professor, trabalhe os sentidos? Sim, lembra que existe aí uma ferramenta que fala que nós somos sinestésicos, nós somos visuais e nós somos também auditivos? Pois bem,
Os estudos da neurociência, ao longo dos anos, eles vêm comprovando muitas teorias que há muito tempo é utilizada nas negociações e também algumas teorias eles vai caindo por terra. Por quê? Porque muita coisa que a gente acreditava ao longo dos anos, os estudos da neurociência através da tecnologia, do avanço da tecnologia, está mostrando que não é bem assim que funciona. Vou usar aqui 2 exemplos para você entender do que eu estou falando. Bom, há muitos anos, por muitos anos, nós acreditávamos que o cérebro, os estímulos cerebrais eram divididos basicamente em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Que para você, as pessoas que utilizam mais o lado direito do cérebro são pessoas mais emocionais e quem utiliza o lado esquerdo do cérebro são pessoas mais racionais. Bom, ao longo de muitos anos, nós acreditávamos que isso realmente fazia muito sentido, até porque didaticamente, né, se a gente for estudar de uma forma didática, fica muito fácil a gente entender, essa parte do cérebro aqui, é mais emocional, então é o lado direito que está funcionando. É mais racional, então é o lado esquerdo que está funcionando nesse momento. Bom, didaticamente é muito bom isso. Mas os estudos atuais da neurociência, através da tecnologia, mostraram que isso é um mito. Não existe divisão perfeita de lado direito e lado esquerdo. Só fisiologicamente, né? Se nós olharmos ali o cérebro, a gente vai ver que tem um lombo caloso. Sim, tem um hemisfério direito e tem um hemisfério esquerdo. Agora, o funcionamento do cérebro, em geral, na verdade, isso não funciona dessa forma. Por quê? Porque quando você recebe um estímulo, quando o teu cliente recebe um estímulo lá, esse estímulo pode ser verbal, pode ser visual, pode ser sinestésico, pode ser de imaginação, várias regiões do cérebro são estimuladas ao mesmo tempo, vários pontos do cérebro em diferentes hemisférios. Então, isso é um mito. De falar que o hemisfério direito, esquerdo e assim por diante, tá bom? Agora, existem algumas coisas que a neurociência, os estudos da neurociência estão comprovando. E nós vamos falar em alguns pontos aqui, nessas 10 dicas que eu separei para você, mas um desses pontos que já é também essa parte dos sentidos. E o nosso cérebro, ele funciona muito com estímulos visuais, muito. Em cerca de 70% a 80%, ele é impactado em média de 70% a 80% com estímulos visuais. Os restantes através de sinestésico e também auditivos. Então, é muito importante você trabalhar os sentidos, tá? É você trabalhar a experiência do teu cliente. Então, se eu estou fazendo uma apresentação para o meu cliente, e eu sei que 70% a 80% do impacto do cérebro é através dos estímulos visuais, então eu preciso usar muito essa parte visual, eu preciso usar ferramentas, eu preciso fazer a apresentação daqui a pouco num papel, se eu estou num público maior, num flip chart, né, no visual, botar aí uma apresentação num projetor, eu preciso utilizar isso, eu preciso utilizar. E uma coisa que poucas pessoas fazem é utilizar o sentido, né, o estímulo da imaginação. Porque os estudos já mostram que o cérebro humano ele não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe distinguir de fato o que é real e o que é imaginário. Então, quando você junta esses 2 estímulos, que é o estímulo visual com o da imaginação, por quê? Porque quando você faz o teu potencial cliente imaginar cenários, você está fazendo com que ele crie imagens no cérebro. E isso é muito poderoso. Tá? Então, eu não sei se você que está me acompanhando aqui, coloque aqui nos comentários se você já sonhou em algum momento, você já foi dormir, sonhou e no dia seguinte você acordou cansado, você acordou triste e é cansado. Se você fizer uma análise daquele sonho e você conseguir lembrar daquele sonho, você vai perceber que aquele sonho parecia muito real. E agora, há poucos dias, aconteceu comigo. Eu sonhei com uma coisa muito confusa, que eu precisava caminhar um monte para visitar um familiar, daí depois um outro familiar, daí nós tínhamos que correr para chegar num outro familiar e assim por diante, aquela loucura durante o sonho todo. E quando eu acordei pela manhã, eu estava literalmente cansado e estava triste porque o sonho não terminava bem, aconteciam uns problemas lá, eu estava com um sentimento, uma angústia, uma tristeza muito grande. E aí eu parei para analisar, é claro que eu estou com esse sentimento, porque eu passei a noite inteira correndo, lutando, tentando resolver um problema e não sei o quê, e aí pela manhã eu estava me sentindo daquele jeito. Então, por que acontece isso? Porque o cérebro não sabe distinguir que aquele sonho é mentira. Ele reage, a carga cognitiva, a energia que ele utiliza durante aquele sonho é como se fosse real.
Então, quando você utiliza esse gatilho da imaginação com o gatilho ali dos sentidos, né, principalmente visual, é muito poderoso. Então, transporte o seu cliente a uma situação futura de que ele já está do qual ele já está com o problema resolvido, do qual ele já está utilizando o seu produto, o seu serviço. Eu tenho aqui uma prática nas minhas negociações que funciona muito bem. Desde o primeiro momento que eu estou conversando com o meu cliente, eu já falo com ele como se ele já estivesse usando a minha solução. Se ele vai ou não vai usar depois é uma consequência. Agora, a todo momento eu já transporto ele, eu já tento transportar ele através da imaginação ao fato dele já estar usando o meu produto, o meu serviço, a minha solução. Então, a minha comunicação, tudo aquilo que eu falo, é como se ele já fizesse parte do time. E isso tem um poder muito grande. Então, essa é a primeira dica que eu trouxe para vocês aqui. Trabalhe os sentidos. Foque nessa experiência do cliente, principalmente estimulando a parte visual, o impacto visual do cérebro do teu cliente, tá bom? Faz sentido isso? Coloca aqui nos comentários se faz sentido para você. Número 2, dica número 2, tá? Use repetição de palavras-chave. Então aqui nós já estamos utilizando um outro estímulo, que é o estímulo auditivo, certo? Da comunicação auditiva. Então, a todo momento na sua comunicação, na sua apresentação com o seu potencial cliente, você vai perceber que existem algumas frases que ele coloca, algumas colocações do seu potencial cliente, ou no WhatsApp, ou mesmo presencial, ou por telefone, que ele vai utilizar algumas palavras que são fundamentais. Então ele vai colocar lá, olha, o meu time não está batendo a meta, ou não estou conseguindo dormir direito, o problema que está acontecendo é tal coisa. Dentro dessa frase, dentro dessa colocação do seu cliente, procure encontrar palavras-chave e na hora que você vai responder ou fazer uma pergunta, utilize essas palavras chaves, repetindo elas. Então, se ele fala o seguinte, o problema aqui é que eu não estou conseguindo mão de obra. E aí você vai então colocar, olha, já que a mão de obra é escassa, então a palavra-chave é mão de obra, certo? Aqui é muito comum, aqui no Instituto, nas minhas mentorias, o pessoal reclamar que não consegue mais encontrar pessoas boas, pessoas comprometidas. Então a palavra-chave é comprometimento. E aí na hora de eu colocar, eu coloco, olha, o comprometimento é realmente algo muito escasso no dia de hoje e tal. Ou seja, eu utilizo essas palavras-chave para reforçar esse estímulo auditivo. Mas eu não invento essas palavras-chave. O que eu faço? Eu simplesmente escuto, por isso que é muito importante você aplicar a escutativa, ou se eu estou negociando pelo WhatsApp, eu presto atenção naquilo que o cliente está falando, eu procuro identificar alguns padrões daquilo e eu pego essas palavras-chave e reutilizo para reforçar aquilo na minha argumentação. Então, isso é algo que a neurociência, os estudos da neurociência já comprovaram que faz um efeito muito forte na persuasão da pessoa, porque é como se você mostrasse para essa pessoa que você está negociando que você entende ela de fato, você cria aí uma conexão muito forte com ela quando você utiliza essa estratégia, tá bom? Então, número 2, use repetição de palavras-chave, certo? Dica número 3 das 10 que eu trouxe para vocês hoje aqui. Saiba usar o neurônio espelho. Saiba usar o neurônio espelho. Aqui está um outro estudo da neurociência que nos últimos tempos vem comprovando uma teoria que a gente conhecia e já utilizava há alguns anos, tá? Essa é uma comprovação. Ao contrário daquilo que eu falei no início, que existem muitos estudos que estão mostrando que coisas que nós acreditávamos não funcionam exatamente assim no cérebro, aqui não, aqui há uma comprovação. Então, quando você aprendeu aí, através de um profissional, de um curso, que existe aí o tal do rapport, a sinergia, a conexão, existe sim, isso é verdadeiro, porque isso ficou comprovado através do estudo da neurociência, que existe um neurônio que nós temos, todo mundo tem, que se chama neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? É um neurônio que tem a tendência de espelhar, de fazer exatamente o que você está fazendo. Mas eu vou um pouco mais além disso, tá? Esse espelho, segundo alguns estudos atuais da neurociência, esse neurônio espelho, ele é responsável pelo sentimento de empatia. Então, quando nós falamos de empatia,
né? Nós falamos de nos colocar no lugar dos outros. Então, os estudos atuais estão mostrando o neurônio espelho como fundamental nesse sentimento. Por quê? Porque é através do neurônio espelho que faz com que você tenha esse sentimento de compaixão com a outra pessoa. Vamos usar um exemplo aqui mais prático. Por exemplo, você está caminhando na rua, certo? E de repente você vê uma idosa, uma senhora idosa caminhando e aí do nada ela resvala e ela cai na rua. E você imediatamente você já sente aqui um calafrio, já sente como se você tivesse sentido a dor daquela pessoa e você vai lá e imediatamente tenta ajudar e assim por diante. Aqui, os estudos da neurociência já mostram e comprovam que o que está atuando aí nesse momento é o neurônio espelho, porque é o neurônio que ajuda nesse sentimento de compaixão, de empatia, ou seja, você acaba se colocando imediatamente no lugar daquela pessoa que acabou aí caindo naquele momento, sofrendo uma queda, certo? Então, na negociação também funciona muito bem o neurônio espelho, das duas formas. Existe lá a questão do rapport, do espelhamento, de você espelhar os gestos, o tom de voz, tudo aquilo que a gente já sabe, sim, isso também é muito forte, mas principalmente, através do neurônio espelho, é você usar da empatia, é você de fato, criar essa compaixão, é você se mostrar para o potencial cliente, para a pessoa que você está conversando naquele momento, que você, de fato, genuinamente se preocupa com ela. E quando você se preocupa, que você entende as dores dela, as dificuldades dela, o momento que ela está passando, genuinamente, isso cria uma conexão muito rápida, muito forte. E através dessa conexão, que é utilizando o neurônio espelho, você consegue aí criar confiança. E aqui está talvez a palavra mais importante numa negociação, principalmente numa negociação complexa, confiança, porque as pessoas costumam comprar de quem elas confiam. E se a gente parar para analisar, a maior parte das objeções que aparecem numa venda, ela se dá por falta de confiança, ou em você, ou no seu produto, ou na empresa, na sua empresa, a empresa que você está representando nesse momento, tá bom? Então, dica número 3, saiba usar o neurônio espelho. Dica número 4 que eu trouxe para você das 10 no bate-papo de hoje. Faça o cliente se sentir único. A personalização é importantíssima e os estudos da neurociência atuais estão mostrando isso. Então, quando você você faz o teu cliente se sentir único, você está utilizando os estudos da neurociência para vender mais. Agora, não é simplesmente você falar da boca para fora, você simplesmente falar, cliente, você é especial, você é único, mas aí você usa a mesma oferta para todo mundo, você trata todo mundo do mesmo jeito. Então, não, é genuinamente, tá? Genuinamente. E existem várias estratégias para você fazer isso no seu dia a dia. Agora, eu bato muito na tecla de uma estratégia que é muito simples, muito prática, não custa nada e pelo que eu vejo e vivo no meu dia a dia, infelizmente a maioria das pessoas negligencia, que é o quê? Para mim, Regiano Vedovato, a melhor estratégia de você personalizar o teu atendimento, de você fazer com que as pessoas se sintam únicas, é simplesmente chamar as pessoas pelo nome. É você prestar atenção genuinamente naquilo que ela está falando naquele momento e você chamar a pessoa pelo nome dela. Por quê? Porque segundo os estudos que eu mesmo desenvolvi aqui no Instituto e também baseado em outros estudos da neurociência, é mais do que comprovado do que o nome da pessoa é, de longe, a palavra que ele mais vai ouvir durante toda a sua vida. E existe um nome, né, que é um nome que foi dado aí pelos nossos pais, que é o nome oficial, e existe um nome que a pessoa tem um apelo emocional. Nem sempre é o mesmo. Agora, quando você utiliza o nome que tem realmente um apelo emocional, a conexão muito forte emocional com a pessoa, e você repete esse nome durante várias vezes durante o processo comercial, repetindo e mostrando para a pessoa que você está prestando atenção nela genuinamente, isso cria uma conexão muito forte, tá? Quem acompanha aqui o meu trabalho, quem já leu o meu livro, né, o meu último livro, que é o quinto livro, né, que eu tenho, que é o Vendedor NR, quem já acompanha os meus vídeos no YouTube, no meu canal no YouTube, aqui no YouTube também, você, quem está aqui acompanhando a live pelo YouTube, sabe que a gente tem mais de 200 vídeos aqui, todos de graça, eu falo muito sobre isso. Para mim, essa conexão, através do nome, ela é poderosíssima, existe uma explicação
científica para que isso funcione muito bem, tá bom? E eu não vou me aprofundar nessa explicação, porque quem me acompanha aqui já deve ter ouvido, ou se não, depois você assiste aqui, procure aqui no canal se você está no YouTube, ou se não, aqui mesmo no Instagram, você vai ver que eu falo muito sobre isso e como funciona essa conexão através do nome que a pessoa gosta de ser chamada, tá bom? Então, professor, mas eu estou falando com o meu cliente pelo WhatsApp. Hoje, muitas negociações são feitas pelo WhatsApp. É a mesma coisa. Ao invés de você falar, se você está gravando o áudio, você vai repetir o nome verbalmente, mas se você está escrevendo, você vai escrever o nome da pessoa. Então, toda vez que você começa um novo argumento, um novo parágrafo, uma nova frase, que você acredita que faça sentido, você escreve o nome da pessoa novamente. A pessoa vai ler do outro lado e ela vai entender aquilo, o cérebro vai entender como se você estivesse chamando ela pelo nome, tá bom? Vai por mim. Isso faz uma diferença muito grande, ok? Então, já entregamos aqui. Número 1, trabalhe os sentidos. Número 2, use repetição de palavras-chave. Número 3, saiba usar o neurônio espelho. Número 4, faça o cliente se sentir único. Beleza? Faz sentido até agora, nesse momento? Se fizer sentido, coloca aqui um ok, um joinha aqui nos comentários. Vamos seguindo então? Número 5 das 10 dicas que eu separei no dia de hoje para você. Apresente o preço com clareza. Quando você for precificar o seu produto, o seu serviço, quando está no momento de você precificar, apresente o preço com clareza. Evite mistérios, evite surpresas, evite, principalmente assim, faça com que o cliente tenha a clareza daquilo que você está falando. Olha, você vai investir tanto ou custa tanto e através disso você faz a sua argumentação quando necessário. Apesar de que a gente ensina aqui, nos meus cursos aqui no Instituto, que uma vez que você precificou, você não deva falar nada mais, você fecha a boca. Precificou, fique quieto, fique calado, porque a partir do momento que você deu o preço, quem tem que julgar, quem precisa julgar se aquele investimento é alto, é baixo, é justo ou não é justo, para ele é o cliente, não você. Então, toda vez que você fala o preço e fica argumentando em cima do preço, você acaba passando outros sinais para o seu cliente na negociação. E o principal deles é que você está achando sua solução cara, é que você não acredita que o seu produto, seu serviço realmente vale aquilo que você está pedindo e que você não compraria, possivelmente, o seu produto, seu serviço por aquele valor. Então, demonstre tranquilidade, mostre o seu preço com clareza e boca fechada. Se aparecer objeções naquele momento, que talvez possam aparecer, aí você vai resolver as objeções que porventura vierem a aparecer. Caso contrário, você vai para o fechamento, simples assim, tá bom? Então, por quê? Porque no momento que você apresenta o preço, você já está no momento crucial da sua negociação. Ok? Evite mistérios. Tem muita gente ainda que continua com aquela velha prática de achar que o cliente é bobo, que sabe que todo mundo é idiota, que fica enrolando ou simplesmente, sabe, deixa algumas coisas nas entrelinhas, nas palavras pequenas. Aí na hora de chegar a cobrança do cliente vem um monte de surpresa. Era isso. Não, mas é que tem mais isso, tem mais aquilo que não ficou muito claro no dia. E aí o cliente é pego de surpresa, ele comprou uma coisa e ele recebe um pacote totalmente diferente. Então, isso nunca mais. Se você é um profissional, se você é um verdadeiro executivo de vendas, você não faz mais essa prática. A precificação ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara e objetiva, tá bom? Evite mistérios e surpresas para o cliente, ok? Beleza? Número 6. Vamos lá. Número 6. Use a ancoragem. Dica número 6. Use o poder da ancoragem. Esse é um poder muito forte que os estudos da neurociência mostram aí que ajuda você a vender mais. O cérebro ele tem a tendência de levar em consideração sempre, de levar como referência sempre o primeiro número que você apresenta para ele, tá? Então, por que o poder da ancoragem é muito forte? Porque o cérebro vai ter como referência aquele primeiro número que você apresenta. Então, falando de numerais, né? Então, quando você apresenta um determinado número, o cérebro já tem aquele número como referência. E a partir daí, você, estrategicamente, se você trabalhar muito bem esses números na cabeça do seu potencial cliente, que nós chamamos isso de ancoragem, você vai ter um impacto muito forte aí no poder de decisão do seu cliente, tá bom? Agora, isso tudo não é novidade para todos nós que trabalhamos aqui, estudamos neurociência e você que acompanha aqui o nosso trabalho. Não é novidade. Inclusive, eu ensino lá no Executivos de Vendas, eu ensino, nos meus treinamentos eu ensino a ancoragem de 3 opções,
que é na minha visão, uma das mais eficientes e que mais funcionam na hora da negociação. Porém, no dia de hoje eu quero trazer uma outra visão, um outro lado de ancoragem, uma outra opção de ancoragem que pouca gente para analisar isso, que também são modelos de ancoragem diferentes. Quais são? O cérebro reptiliano, que é o cérebro, geralmente, a parte do cérebro que é muito sensível e ajuda muito na tomada de decisão, que é aquela parte do cérebro que é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, né? E que está ali junto com o sistema límbico também, que é responsável por até 95% das decisões, ele é muito sensível a esse tipo de ancoragem baseado em contraste. Como assim, professor? Sim. Olha só, quando você trabalha e mostra para o cérebro do seu cliente como seria a vida dele com o seu produto e sem o seu produto, como seria antes, né? Mostra para ele como era a vida antes e depois das pessoas que estão utilizando. Quando você mostra para ele como seria mais rápido ou mais devagar se ele tivesse ou não tivesse o seu produto, a sua solução, tudo isso é uma maneira de você ancorar também no cérebro. Porque quando eu estou falando antes e depois, eu estou ancorando de uma forma não numeral. Quando eu estou falando como seria a vida dele com ou sem, eu estou ancorando também. Como seria a vida dele mais rápido, mais devagar, com ou sem o meu produto, o meu serviço, também estou usando a ancoragem, tá bom? Então o cérebro reptiliano é muito sensível a esse tipo de contraste. Utilize isso na sua negociação, que você vai perceber que os resultados, a decisão de compra, ela acontece muito mais rápido, tá bom? Número 7, dica número 7, foque na diferença. Foque na diferença. O que é isso? Você acabou de falar aqui, professor, que você precisa fazer com que o cliente se sinta único, né, que eu foque na experiência do meu cliente, assim por diante. Pois bem, nessa dica aqui que eu estou dando para você, essa dica aqui você não vai encontrar aí em outras literaturas, porque foi uma das coisas que nós estudamos aqui nas nossas pesquisas, tá, baseadas nos estudos da neurociência. Quando você foca na diferença da sua oferta, você acelera a decisão do seu cliente. Você ajuda ele a tomar uma decisão muito mais rápida. Como assim? Vamos lá. Imagine que você tem uma solução, a sua oferta, o seu orçamento está em R$1.000. R$1.000. Vamos arredondar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Mas o cliente fala que ele tem uma oferta, um orçamento no mercado de algo que ele fala ser igual a você, que ele fala no entendimento dele que é igual ao seu, por 900. Qual que é a grande tendência que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem de maneira geral? As pessoas, elas continuam argumentando os R$1.000. Só que o que eu percebi através dos nossos estudos? Quando simplesmente o cliente fala isso e você ignora os 900, porque no meu entendimento, regiano, é que quando uma pessoa fala que ela tem algo igual ao seu, entre aspas. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque a gente sabe que igual não é, mas na cabeça, na percepção do cliente, ele está falando que é igual. Quando tem algo igual ao seu, por 900 e o seu custa 1.000, na minha visão, os 900 ele já pagou. O cérebro dele já aceitou pagar e investir os 900. Então, por que eu vou ficar argumentando 1.000? Não, a partir daquele momento eu isolo os 900 e eu pego os R$100, que é a diferença, e a partir daquele momento o meu grande desafio é vender os R$100. É convencer aquele potencial cliente a investir R$100 a mais do que ele talvez investiria porque tem algo igual no mercado. Faz sentido isso? Olha, todos os estudos que nós fizemos aqui, tanto no Instituto, nas minhas vendas, quanto nos nossos alunos que aplicaram isso, funciona e funciona muito bem essa estratégia. Por quê? Porque você vai pegar simplesmente todos os seus diferenciais, todos os seus benefícios, tudo aquilo que você tem de diferente no seu produto, no seu serviço e colocar em R$100, que é a diferença. E você vai mostrar para ele, olha, seu cliente, investindo apenas R$100 a mais, aí você vai pegar aqueles R$100, você vai dividir pelo tempo da garantia, você vai dividir por ano, por mês, por semana, por dia, por hora, por minutos, e aqueles R$100 vai ficar tão insignificante, tão ilusório para ele, que ele vai pensar assim, o cérebro, né, vai entender assim, poxa vida, a diferença é tão pouca para todo esse diferencial, então vale a pena eu investir esses R$100 a mais, tá bom? Então quando você foca na diferença
e aqui não é nos seus diferenciais, é diferente de preço mesmo, você tem aí uma tendência muito forte, através dos estudos da neurociência, de você vender e vender muito mais. Perceba que eu trouxe para vocês aqui, já estamos indo para a reta final, quem está comigo desde o início, trouxe para vocês 10 dicas práticas para você utilizar os estudos da neurociência, utilizar a neurociência no seu dia a dia. Como eu falei no início, quando você fala neurociência nas vendas, parece um nome muito complicado, muito difícil, precisa ser neurocientista, precisa ter um laboratório, não precisa nada disso. Você só precisa ter vontade. Já percebeu aqui, ó? O que eu trouxe para você aqui? Ó, número 1, trabalhe os sentidos. Número 2, use a repetição das palavras-chave. Número 3, saiba usar o neurônio espelho, que é a empatia. Número 4, faça o cliente se sentir único, chame pelo nome. Número 5, apresente o preço com clareza. Número 6, use a ancoragem, o poder da ancoragem, tanto a de números quanto também a de contraste. Número 7, foque na diferença. E agora nós vamos para as 3 últimas dicas. Faz sentido? Faz sentido tudo isso que nós falamos? Coloque aqui, se te ajudou de alguma forma, coloque aqui nos comentários. Aproveite e já deixe seu like aqui, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua equipe, para que essas pessoas também tenham contato aí e possam utilizar esses estudos, essas dicas para vender mais, tá bom? Número 8, então, vamos lá, para a reta final aqui do nosso bate-papo, as 3 últimas dicas. Número 8, simplifique as opções que você dá para o seu cliente. Simplifique. Isso é muito comum, principalmente no comércio, tá? Na indústria, no B2B, talvez nem tanto, né? Tirando aí uma exceção ou outra. Mas de maneira geral, principalmente quem trabalha com muitos itens no seu portfólio, tem essa dificuldade. Acaba dando muitas opções para o cliente escolher. E os estudos mostram, através do Dr. Pradep e outros neurocientistas, que quanto mais opções o cérebro humano tem, mais ele se confunde. Quanto mais confusão cerebral, mais difícil é ele tomar uma decisão. Tanto que já tem outros estudos aí mostrando na prática, né? Tem aí um estudo sobre algumas geleias em supermercado, quando tinha lá 10, 12, 13 opções na gôndola, vendia um X. Quando eles reduziram essas opções para até 3 opções, dobrou, triplicou as vendas, ou seja, existem inúmeros estudos que comprovam isso. Quanto mais opções você dá na hora do seu fornecimento para o seu cliente, menor é a taxa de conversão, tá? Então simplifique as opções. Procure trabalhar no máximo aí até 3 opções na hora da negociação. Você pode até, dar mais opções para os seus clientes, principalmente para aqueles clientes mais extrovertidos, né? Que esse perfil gosta de ter mais opções, mas ajude o cliente a afunilar essas opções para no máximo até 3 opções. Dessa forma, você vai conseguir ser muito mais assertivo e também vai evitar confusão mental para quem está vendo, para quem está analisando a sua oferta. Quando você simplifica as opções, você tem a tendência de facilitar muito a sua vida e facilitar muito a vida de quem precisa tomar decisão, que é o seu cliente. Tá bom? Então, evite essa armadilha que é muito comum. Eu percebo muito nas minhas mentorias, no meu dia a dia, quando eu vou dar treinamento, que as pessoas ainda se embananam muito nisso, se atrapalham muito nisso. Estão ali, talvez por ansiedade, por ser muito afoito e tal, ou por falta de preparo mesmo, acabam mostrando um monte de opções para o cliente e aquilo acaba dificultando muito o cliente a tomar decisão, tá bom? Bora lá, vamos para as 2 últimas então. As 2 últimas dicas que eu trouxe para você, dicas práticas de como usar a neurociência em vendas no dia de hoje. Vamos para número 9. Número 9, conecte emocionalmente com o seu cliente. Essa dica parece clichê, né? Todo mundo está falando aí, venda para emoção, se conecte emocionalmente com o cliente e tal. Mas ela é fundamental. Fundamental, por quê? Duas formas que eu utilizo nas minhas negociações e ensino meus alunos para eles se conectarem emocionalmente com o seu potencial cliente, com a pessoa que ele está negociando naquele momento. 2 formas. A primeira é usar storytelling. Storytelling é de longe, usar as histórias para você se comunicar com o seu potencial cliente, é de longe uma grande ferramenta poderosíssima. Desde que o mundo é mundo, o ser humano adora histórias. Então toda vez que você consegue colocar dentro daquele seu argumento uma história, e essa história, quem é meu aluno já sabe que o storytelling existe estrutura para você utilizar, e o storytelling das vendas, das negociações é diferente do storytelling do cinema, certo? O storytelling lá na jornada do herói, tudo aquilo que é utilizado em cinema é uma coisa, o storytelling das vendas é outro, quem é meu aluno sabe disso, eu ensino isso no meu curso, certo? Nos meus cursos, principalmente a questão aí da estrutura do storytelling, e você
como profissional, você precisa desenvolver algumas histórias muito fortes para você saber utilizar a melhor delas em dado momento. Então, utilize o storytelling para essa conexão emocional com o seu cliente. E tem um outro ponto aqui que eu utilizo principalmente para pitches de vendas. Quando eu vou começar o meu pitch de vendas, ou principalmente quando eu vou negociar com uma pessoa dominante, de perfil dominante, onde eu tenho pouco tempo para falar do meu produto, do meu serviço, da minha solução, então ali eu preciso usar um pitch que eu chamo de pitch de elevador, que são aqueles pitches de 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos, né? Esse pitch aqui tem algo que eu utilizo que funciona muito bem. Anote isso é uma dica de ouro, e poucas pessoas falam disso, tá bom? Eu chamo isso de ponto de afinidade. Ponto de afinidade. Como assim, professor? Todas as pessoas que eu vou me comunicar, que eu vou fazer uma abordagem, que eu vou fazer uma apresentação, eu encontro rapidamente um ponto de afinidade. Mas não é algo, sabe, forçado, não, é algo, sabe, muito intuitivo, é muito prático, é muito simples. Essa semana mesmo eu fui fazer uma visita para um empresário e imediatamente esse empresário ele tem uma casa no mesmo condomínio que eu moro atualmente. Então, imediatamente eu me apresentei, conversei, né, já a gente ali nos primeiros minutos, e aí eu já perguntei para ele, olha, isso, a primeira coisa que eu perguntei, e aí, o senhor está gostando de morar lá no condomínio e tal? Aí ele disse, eu gosto muito e tal, e aí ele lembrou que nós moramos no mesmo condomínio, e ele já falou, e você, está gostando e tal? E aí a gente já falou aí 1 ou 2 minutos sobre isso, e já criou um ponto de afinidade muito forte aí, que acaba criando, né, emocionalmente uma conexão muito forte. E isso também acontece em outros pontos, né? Às vezes a pessoa está conversando comigo, a gente conversa lá com a pessoa de Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, ou uma cidade que eu já passei e tal, eu conheço alguma coisa da cidade, eu já uso aquilo para criar uma conexão, um ponto de afinidade muito forte, ou às vezes eu tenho um amigo naquela região, então eu uso um ponto de afinidade que é muito poderoso para se conectar emocionalmente com o cliente. Certo? Então, isso para mim funciona e é muito claro nas minhas negociações. Quem me acompanha aí e é meu aluno sabe como isso é poderoso, tá bom? Então, essa é a dica número 9. Encontre um ponto de afinidade ou, se você preferir, utilize o storytelling. O storytelling é poderosíssimo para você se conectar emocionalmente com o cliente. E número 10, então, só revisando pela última vez aqui o que nós discutimos hoje, as 10 dicas práticas que eu trouxe para você de como usar a neurociência em vendas, os estudos da neurociência. Nós falamos aqui para você trabalhar os sentidos, nós falamos para você usar a repetição de palavras-chave, nós falamos aqui sobre o neurônio espelho, nós falamos sobre como fazer o cliente se sentir único, nós falamos aqui para você apresentar o preço com clareza, utilizar a ancoragem tanto de número quanto também de contraste, focar na diferença de preço, simplificar as opções, conectar-se emocionalmente com o seu potencial cliente. E agora, por último, e não menos importante, a última dica é mostre o resultado final para o seu cliente. Mensure, mostre o destino para ele. Isso é muito forte. Então, ainda, parece clichê, né? Toda vez que eu falo isso, a gente parece até um papagaio de pirata repetindo isso, né? Mas é verdade, gente. Vocês não fazem ideia. Todos os dias, quando nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nos meus cursos, eu vejo ainda as pessoas muito, mas muito agarradas no veículo, que é na parte técnica do seu produto. E, gente, essa fase já passou e faz tempo. Já faz muito tempo. Hoje está mais do que comprovado, os estudos mostram que você precisa vender o destino e não o veículo, não o caminho. O caminho, aquilo que ele vai usar, né, o produto, o serviço é apenas o caminho, é apenas como ele vai chegar aonde ele quer chegar. Então, quando você mostra o destino, quando você mensura aquilo, quando você transforma aquilo em dados, quando você transporta o seu cliente para o destino através da imaginação, e você vende aquilo, você, sem sombra de dúvida, o impacto emocional com o seu cliente, a conexão, a confiança que você cria e a decisão de compra desse cliente, ela é muito mais rápida. Porque, anote isso de uma vez por todas, ninguém compra o caminho, todo mundo quer comprar o destino. Por quê? Porque o caminho é doloroso, o caminho muitas vezes requer esforço, o caminho requer dedicação, o caminho precisa investir dinheiro. E as pessoas não gostam disso, as pessoas não querem muitas vezes investir dinheiro.
As pessoas não querem tirar dinheiro do bolso para comprar seu produto ou serviço. Elas não querem, naquele momento, sabe, gastar energia e tempo para usar o seu produto ou seu serviço, para resolver aquele problema. Mas elas querem o destino. Elas querem chegar naquele lugar. Elas querem vender mais, elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem diminuir custo, elas querem contratar mais pessoas, elas querem ter uma vida mais saudável, elas querem viver bem com a sua família, elas querem viajar, elas querem desfrutar, elas querem prosperar, mas elas não querem o esforço que elas precisam pagar para chegar lá. Então, quando você foca muito no esforço que ela vai precisar fazer para chegar lá, é óbvio que o cérebro vai tentar boicotar. É óbvio que o cérebro do teu cliente vai tentar falar, não compre, deixa isso de lado. Não, isso requer muito esforço. Não, isso aí mexeu no seu segundo coração. Qual que é o segundo coração do seu cliente? O bolso. Não, isso você vai ter que pagar, e pagar é sentir dor. Então não faça isso. O cérebro do cliente está gritando nisso, quando você foca simplesmente no caminho, no veículo. Agora, quando você foca no destino, não. Quando você foca no alívio da dor, quando você foca no quanto que ele vai se afastar do problema, quanto que ele vai se afastar da dor, e quanto ele vai ter prazer naquilo que você está ofertando, você está, então, focando no destino. E isso facilita com que o cérebro gere dopamina, com que o cérebro gere, então, os neurotransmissores necessários para ele se sentir bem, com prazer agradável e principalmente motivado a fazer algo, motivado a tomar uma decisão. Então, mostre o resultado, venda a transformação, não venda simplesmente o seu veículo, tá bom? Essa eu acho essa para mim é a dica mais importante de todas no dia de hoje. E se você quiser aprender mais sobre neurociência nas vendas, eu gravei uma aula onde eu explico mais sobre isso e você vai encontrar o link dessa aula. Essa aula é gratuita, vai encontrar aqui na bio, aqui se você está no Instagram ou se você está acompanhando pelo YouTube, você vai encontrar esse link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai lá e assista se você quiser estudar mais sobre neurociência nas vendas. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, uma ótima semana para todos nós, bora arrebentar de vender, estamos juntos até o topo.